Olá pessoal, hoje vamos para mais uma videoaula da turma do 6º ano, trabalhando com um conteúdo de geometria, certo? Vou falar para vocês sobre retas e ângulos. Veja bem, inicialmente eu vou falar sobre o ponto. O ponto é um elemento que não tem dimensão, que pode ser definido como adimensional, certo? E o ponto ele pode ser representado por uma letra. E aqui nós temos um exemplo, a letra P, que aqui é uma representação do ponto P, certo? Logo abaixo eu tenho reta. A reta ela pode ser representada de duas formas. Pela uma letra maiúscula, minúscula aliás, né? Podemos representá-la com uma letra minúscula, ou ainda com duas letras maiúsculas que indica, né, os dois pontos. Quando ela tem dois pontos, né, onde vão passar essa reta, então tem a representação dela também. Quando é representada pelas letras de dois pontos, eu posso ter a representação dessa forma também aqui, ó, como AB, um tracinho em cima que indica uma reta, ou ainda a mesma reta pode ser indicada da forma BA, sempre com traço em cima, certo? Lembrando que a reta ela não tem início nem tem fim, ela é infinita, nos dois sentidos, ok? Logo abaixo eu tenho o plano. Plano trata-se de uma superfície, né, de algo. Pode ser o piso de uma casa, uma parede. Esse quadro aqui também representa um plano, certo? Aqui eu tenho a representação do plano A, tá? Então aqui indica sempre o plano, ok? Logo a seguir, nós podemos observar o segmento de reta e semi-retas. Veja bem, inicialmente temos aqui um exemplo do ponto A e o ponto B sendo ligado por um segmento de reta. Quando a reta ela tem um começo e tem um fim, então eu tenho um segmento de reta, certo? E pode ser representada pelas letras AB ou BA, sempre com um tracinho em cima. Não importa a ordem que as letras se encontram, ela vai ser sempre representada pelas letras que indicam os pontos. Logo abaixo, eu tenho um exemplo de uma semi-reta. Ela tem um começo, mas ela não tem fim. Ela passa pelo ponto e segue. Então aqui nós temos um exemplo de um segmento de reta. Tá? E pode ser representado pela a letra ST, que são os pontos que representam ela. E o ponto de origem da reta é o ponto S, né? E lembre-se, observe que nós temos aqui o traço de cima indicando que ela vai seguir direto. Ou seja, a ponta da seta indica que ela tem um começo, mas ela não vai ter um fim. Logo abaixo eu tenho retas paralelas e retas concorrentes. Ela pode ser representada por retas que estão lado a lado, certo? Veja bem, até aqui o exemplo da reta V e a reta W. Nós temos a reta V ao lado da reta W. Então, por isso que são chamadas de retas paralelas. Logo ao lado eu tenho um exemplo de retas concorrentes, tá? A reta concorrente ela se caracteriza porque nós vamos ter ela se cruzando e formando um X. Por exemplo, eu tenho aqui a reta R e a reta S. Quando passa pelo ponto P, indica justamente o ponto de encontro dela, onde elas se cruzam, certo? Quando ela forma uma cruz, como está aqui, ó, nós temos a reta R e a reta T passando pelo ponto Q. Tá? Aqui trata-se de retas perpendiculares. Elas podem vir dessa forma aqui, formando um T, tá? Ou elas podem vir formando a cruz, como está aqui. Logo aqui do outro lado, logo aqui a seguir, nós vamos ter ângulos. Ângulos são justamente formados por segmentos de reta, tá? E aí eu trouxe também as ilustrações para mostrar para vocês como em quais os tipos de ângulos que podemos encontrar. Temos aqui um ângulo de meia volta, que pela figura nós podemos observar que tem duas partes em destaque. À medida que eu tenho as duas partes em destaque, eu vou ter o que? A figura sendo a seta indicando o ângulo em que a figura está representada, certo? Então, esse ângulo aqui, ele representa justamente um ângulo de meia volta, ou também chamado de ângulo raso, certo? Se levarmos em consideração as medidas em graus, vamos ter uma medida de 180 graus nesse ângulo. Logo no meio aqui, nós temos um ângulo completo, ou ângulo de uma volta completa.
quando acontece isso, eu vou ter um ângulo de 360 graus, certo? E por último eu tenho um ângulo com 1/4 de volta, onde eu tenho só uma partinha da figura pintada. E aí, esse ângulo de 1/4 de volta, em medidas de grau, né, que é a unidade de medida utilizada pelo ângulo, é indicada por 90 graus, ou chamada ainda de ângulo reto, ok? Logo abaixo tenho dois segmentos de reta, indicando um ângulo. Isso quer dizer que para existir um ângulo é necessário ter sempre dois segmentos de reta. Caso contrário, não existe o ângulo. Uma reta só ela não vai formar um ângulo. Aí eu vou ter o quê? O ângulo de origem no ponto O, que vai até o ponto A, e também do ponto A ao ponto B. E aí eu vou ter o ângulo aqui. A sua representação pode ser AOB, BOA ou ainda somente o O. Lembrando que todos os três casos, né, tem que ter sempre a indicação do ângulo com esse símbolozinho aqui do acento circunflexo justamente no ponto O, que é o ponto onde se forma o ângulo. Se eu for representar os lados desse ângulo, vou ter OA com a indicação de um tracinho em cima, onde mostra que é o lado, tá, da figura, ou OB, que indica o outro lado da figura. Então, é assim que se constitui o ângulo. Logo abaixo eu tenho aqui o conteúdo vistas. A vista nada mais trata-se de uma forma como você visualiza as coisas, tá? Objetos ou outras coisas. E aí tem aqui, olha só, uma figura que está sendo mostrada de forma tridimensional, e aí logo abaixo tem três situações em que a figura pode ser visualizada. A primeira dela é quando eu vejo de lado. Então ela sendo visualizada de lado vai ter isso aqui, nessa aparência. Logo aqui, quando ela é vista de cima, nós vamos ter essa outra situação, então ela vai ser visualizada de outra forma, tá? E quando ela é vista de frente, né, já vai ter uma outra maneira também de ser visualizada. Então isso aqui é basicamente o que se trata a vista, certo?